Como seguir, como crescer no Evangelho, como cristão, como pessoa. O título já indica uma continuidade, uma ação contínua, né? Seguindo e crescendo. Esse título do nosso aniversário. Eu quero pegar esse texto de Números para a gente então falar a respeito de algumas questões a respeito de seguir e de crescer. E aqui a gente pode frisar seguir e crescer em Jesus Cristo. Números, capítulo 13, a partir do versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor. Podemos ler? Amém. Entrou? Ok. Quem quiser usar o celular, algumas pessoas não gostam, né? Não tem problema. Eu prefiro a Bíblia. Lembrando que a Bíblia não é original, né? Antes da Bíblia teve o pergaminho, antes do pergaminho teve o papiro, antes do papiro teve o tijolo. Se a gente for ler a Bíblia no original, tem que ler em tijolos. Não dá. No original não dá. Pode preferir ler no papel. Mas se você tiver com o celular, bota no modo avião, tá bom? Senão o inimigo pode perturbar você aí com o WhatsApp, com o Facebook, com o Instagram, e vai atrapalhar. Então coloca no modo avião que você bloqueia ele, e aí você faz a leitura. Números capítulo 13, versículo 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi por aqui para a banda do sul e subi a montanha e vede que terra é e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. E qual é a terra que habita, se boa ou e quais são as cidades que habitam, se em arraiais, se em fortalezas? Também qual é a terra, se grossa ou magra ou fina, né? Se nela há árvores ou não? E esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Amém. Pode se assentar. Deixa marcado aí a sua Bíblia, para a gente poder falar a respeito disso aqui. Que trecho é esse da Bíblia que nós acabamos de ler? Todos conhecem a história de Moisés. Moisés do Egito. Tem alguém que nunca ouviu essa história antes? Levanta a mão. Quem nunca ouviu a história de Moisés? A gente vê em filmes, né? Vê em séries. Muito bem. Moisés então tira o povo do Egito. Chega no deserto. Recebe algumas instruções de Deus. E o momento agora, isso foi logo nos primeiros dias que eles saíram do Egito, do deserto. Isso foi nos primeiros dias. Logo nas primeiras semanas, talvez no primeiro mês. E Deus dá uma ordem para Moisés. E fala: Moisés, separa aí espiões. Pessoas então, um espião, as pessoas podem ver um espião? Não pode, né? O espião, ele tem que ter uma ciência para se camuflar, para se esconder, para que ninguém perceba. Eu vi uma frase uma vez na camisa de alguém que dizia assim: você já viu um ninja? Quem já viu um ninja? Então é porque existe ninja. Porque ninja ninguém vê. O dia que vê não é ninja. Estava lá na camisa: já viu ninja? Existe ninja. O espião é mais ou menos isso. Ele não pode ser visto. Então o espião se camufla, ele tem seus mecanismos. E Deus fala para Moisés levantar então 12 espiões para ir olhar a terra, observar e analisar, tirar suas conclusões. Lembre-se que era uma terra que o povo esperava 450 anos, uma libertação. Lembre-se que milhares de vidas foram ceifadas no Egito para que esse povo fosse liberto. Muita gente morreu na travessia do Mar Vermelho para que esse povo herdasse essa terra. Então era um momento extremamente importante, decisivo. Era muito importante. E Moisés então decide selecionar um príncipe, um representante, o melhor de cada tribo. Eram 12 tribos. Ele separou
separou 12 espias e mandou que eles fossem verificar a terra e trazer um relatório. Um relatório detalhado. Lembre-se, o que Deus falou? Eu vou retirar meu povo do Egito, da escravidão, para levar para uma terra que manda leite e mel. Não foi isso? A promessa de Deus, sim ou não? Sim. Muito bem, então eles estavam ali se preparando para tomar posse daquela grande bênção, daquela grande vitória. Imagine os sentimentos, imagine a aflição, imagine aquelas pessoas ansiosas para conhecer aquele lugar. Quantos que não estão ansiosos para descobrir alguma coisa? O resultado de um exame, por exemplo, olha o tamanho da ansiedade, uma resposta, um exame de gravidez, uma situação que traz ali, mexe com as nossas emoções. Aqueles 12 homens então seguem para a terra e eles começam a espiar aquela terra conforme Moisés mandou, e eles anotam tudo, tipo de água, tipo de solo, tipo de planta, tipo de pessoas, como é que mora, como é que vive, como é que é a vestimenta, como é que é a cultura, como é que é a comida, tudo. E aí eles fazem esse relatório e voltam e apresentam para Moisés. O título da mensagem é Seguindo e Crescendo. Então olha só, para a gente seguir alguma coisa, para a gente crescer, é muito importante a gente identificar aonde nós estamos. Observe o seguinte: se você está dentro de um ônibus, na BR-020, alguém já pegou ônibus nessa BR-020 aqui? Quem que já pegou ônibus e levanta a mão? Alguns, né? E alguns durante longos anos, né? Longos anos. Se você estiver na BR-020 dentro de um ônibus a 80 km e do lado parear o ônibus também de 80 km, e aí eu estou lá dentro do ônibus em pé normalmente, né? Olhando, e no outro ônibus está o Joaquim, talvez em pé também, olhando. Se esses ônibus se parearem a 80 km, eu e Joaquim estamos parados ou estamos nos movendo? Foi difícil? Foi difícil a pergunta? Os ônibus, os dois estão em 80 km. Eu estou olhando para o Joaquim. Eu e ele, eu, em relação a ele, estamos em movimento ou parados? Parados. Parados. Eu só tenho uma percepção de movimento se um ou outro estiver parado. Se nós dois estamos parados, é uma coisa. Mas se nós dois estivermos na mesma velocidade de movimento, é parado também. Para a gente seguir, ou prosseguir, caminhar e crescer, a gente primeiro precisa saber onde a gente está. Qual é o nosso ponto de referência? A partir de que ângulo que a gente enxerga alguma coisa? O que aquele povo, a primeira coisa que eles foram fazer é saber a partir de que ponto que eles iam começar a tomar posse daquela bênção ou tomar posse daquela terra. Eles tinham que conhecer, eles tinham que saber como estavam, qual era a situação atual da terra, qual é a sua situação atual hoje, para que você possa pensar o seguinte: eu estou seguindo, eu estou crescendo. Como você vai ter uma referência se você não souber como você está hoje? Qual é seu estado hoje? A sua vida cristã, a sua vida espiritual, que estado que ela está? A sua vida como ser humano, como pessoa, a sua vida em relação à sua salvação, em relação à eternidade. Qual o ponto que você se encontra hoje? Bem ou mal? Forte ou fraco? Gordo ou magro? Você está habitando em tendas ou você está habitando em fortalezas? A sua situação é boa ou é ruim hoje? Em relação à sua vida, de uma forma geral. A gente precisa parar a partir desse ponto e refletir. E o que o povo, aqueles 12 espias, iam começar a fazer era analisar qual era a real situação deles. Qual seria hoje a minha real situação em relação a Deus, em relação a seguir o Evangelho, em relação a obedecer a palavra de Deus, em relação à minha salvação? Qual seria a sua situação hoje? Será que você poderia mensurar? Você para pensar a respeito da sua salvação? Ou é um assunto que você não gosta de pensar nele? Você para pensar a respeito da sua comunhão com Deus? Se você está bem ou se você está mal?
Se você está agradando a Deus, se Jesus está se agradando de você, ou você não gosta de pensar nessas coisas? Como é que está a sua situação como ser humano, como pai, como mãe, como irmão? As pessoas conseguem ver Cristo em nós? Ou elas conseguem ver o Satanás em nós? Ou não tem gente que é assim ou não tem? De repente, você é o chefe de uma empresa. E como é que os funcionários te veem? Ou vamos trocar, você é o funcionário da empresa. Como é que você vê seu chefe? Ele está jogando em qual time? Do encardido ou do de Jesus? Qual é a percepção que as pessoas têm ao meu respeito? Então, a gente começa a analisar o seguinte: por que a gente pensa em seguir ou em crescer, né? Normalmente, as pessoas, elas sabem onde elas querem chegar. Ah, eu quero um emprego melhor, eu quero ganhar mais, eu quero pregar melhor, eu quero falar de Jesus melhor, eu quero corrigir meus erros. Normalmente a gente sabe para onde a gente quer chegar, mas nem sempre nós sabemos como que nós vamos sair. Eu quero chegar num lugar, eu quero alcançar um sucesso, eu quero alcançar uma vitória, mas como é que eu saio dessa situação para alcançar o que eu tanto desejo? E às vezes isso é difícil. Mudar é uma coisa difícil, porque se mudar fosse fácil, seria maravilhoso. Se mudar fosse fácil, talvez hoje eu teria uma barriga de tanquinho, eu teria ombros largos. É o que eu desejo, ou não sei se eu desejo, mas é o que eu gostaria. E se isso fosse fácil, eu já teria. Se fosse fácil, talvez você teria as medidas que você... Para uns é fácil, né, irmãos? Olha o Wesley. Para uns a gente pensa que é fácil, né? Mas será que é? Talvez não. Talvez faça, poxa, mas eu queria pregar como fulano, eu queria cantar como fulano, eu queria ser um profissional como Beltrano. Então, às vezes, a gente tem dificuldade de sair da onde a gente está por não saber. A gente quer chegar em algum lugar, mas às vezes não sabe como sair. Eu quero te ajudar um pouco hoje sobre isso. Às vezes a gente fala assim: olha, eu estou cansado dessa vida, eu estou cansado desse sofrimento, eu estou cansado dessa dor, eu estou cansado desse problema. Às vezes é a família, é a vida financeira, é a vida espiritual, é a convivência com alguém. E às vezes a gente pensa: poxa, eu cansei disso, eu quero que isso acabe na minha vida, eu quero que isso pare, eu quero que isso mude. Quantas circunstâncias não tem hoje na sua vida, que se você pudesse mudar, mudaria? Ou será que nós temos alguém aqui que está completamente satisfeito com a forma que vive? É um pouco difícil alcançar isso. E se você alcançou, meus parabéns, eu fico muito feliz por isso, caso você tenha alcançado. Mas essa não é a realidade da maioria de nós. Nós temos coisas que nós queremos mudar. Nós queremos uma transformação, uma mudança. E às vezes essa mudança é difícil. No mundo, de uma forma geral, irmãos, é o seguinte: quando é que a gente recebe uma vitória ou quando é que a gente cresce? Quando a gente muda de fase. Então, quem gosta de joguinho aí, para mudar de fase, o que tem que fazer? Tem que ganhar a fase atual, né? Ganha a fase atual, muda de fase, né? Se não ganhar, muda de fase? Não muda, né? Quer passar de ano, quer mudar de ano, tem que passar. Está no segundo ano do segundo grau, quer ir para o terceiro, você tem que passar. Todas as lutas que nós passamos, nós mudamos de fase. Todas as vezes que nós temos vitória em alguma coisa, nós mudamos de fase. Vamos falar aqui, vamos pegar o exemplo da Nádia, por exemplo. Ela recebeu uma vitória sobre uma enfermidade séria. Ela tem uma fase nova na vida dela. E é uma fase superior à que ela tinha. Por quê? Se ela tiver um problema de saúde hoje, é mais difícil ou é mais fácil dela vencer? Mais fácil. Ela mudou de fase. E outra, quem nunca passou pelo que ela passou? Um diagnóstico médico de câncer. E ouve o testemunho dela. Ajuda a passar de fase ou não? Ajuda. Então toda vez que a gente passa de fase, é porque a gente venceu em alguma coisa. É porque a gente cresceu em alguma coisa. Mas quando a gente não passa de fase, é porque a gente não cresceu.
É porque a gente não venceu. E o que Deus espera de nós em cada problema que aparecer diante da nossa vida? Que a gente tenha condições, força, fé, perseverança, para que a gente possa vencer o problema e passar por uma segunda fase. A nossa vida é feita de fases. Então, se eu persevero, se eu creio, e aí eu vou falar algumas ferramentas, né, algumas situações que vão nos ajudar para isso, e tudo que eu venço, eu mudo de fase. Então, por exemplo, você tem um conflito com alguém, você resolve esse conflito, a próxima vez é mais fácil até de evitar o conflito. Você passou de fase. Talvez outra pessoa chegue no seu lugar, no seu trabalho, vai ter o mesmo conflito que você teve. E talvez ela vai precisar aprender ou superar para mudar de fase. Os problemas da vida nada mais é do que a oportunidade que nós temos de mudar de fase e de nos tornarmos melhores. Quando você fala assim, Deus me dá paciência, você acha que Ele vai te dar paciência? Aquele filme lá do Todo-Poderoso, acho que é o 2, né? Morgan Freeman tem um discurso desse na internet. Deus não te dá paciência, Deus te dá uma situação para você trabalhar a paciência. E normalmente é uma situação que vai exigir paciência. Ele não te dá paciência, Ele te dá uma situação tribulosa para você exercitar a paciência. Ah, Senhor, me ensina a ter perseverança. Ele vai te dar situações para você ter oportunidade de perseverar. Então toda vez que a gente muda de fase, a gente cresce. Mas mudar de fase é um processo contínuo. Então quando eu sigo o Evangelho, eu sigo a Cristo, e eu enfrento os desafios da vida, eu tenho a oportunidade de cada desafio eu crescer. E se no desafio eu desistir, eu cresço? Não. Toda vez que você desiste, você perde. Você não pode garantir a certeza da vitória, mas você pode garantir a certeza do processo, em perseverar, em lutar. Uma hora a gente ganha, uma hora a gente perde. Não existe ninguém que sempre venceu. Aliás, até existe, mas não serve para o nosso exemplo. Dizem que o Alexandre Grande nunca perdeu nenhuma batalha. E ele morreu envenenado. Não morreu no campo de batalha. Mas, normalmente, as vitórias são assim. Umas a gente ganha, outras a gente perde. Mas a gente perde, adquire experiência para ganhar. E a gente perde, adquire experiência e ganha. E a vida é feita dessa forma. Então, se hoje você está passando por uma adversidade, por um problema, por uma situação que está te desgastando, está te entristecendo, está tirando seu ânimo, sua alegria, seu sono, olhe para isso como uma oportunidade para você crescer, se aperfeiçoar, melhorar e aprender. O povo, os 12 espiões, eles estavam passando por uma situação muito difícil. Era um momento de muito crescimento ali. Agora, olha que interessante. Davi derrubou um gigante, não foi? Matou um gigante, não foi? Mas e aí, antes de matar o gigante, quais foram as oportunidades que ele teve? Ele teve. Ele estava apacentando as ovelhas e apareceu um urso. Um urso é maior ou menor do que um gigante? Mas é um desafio, não é? Ele venceu. E depois ele enfrentou um desafio maior, que foi um leão, e ele venceu. E quando a gente enfrenta desafios e vence, aquilo nos dá fé, nos dá coragem para enfrentar cada vez desafios maiores. E quando ele foi enfrentar o gigante, Saul não queria deixar ele enfrentar o gigante. Não, você é muito pequeno, você é um menino, você não pode. Está aqui todo um exército de homens valentes preparados na guerra, você não tem condições. E agora? Como convencer um rei? Está lá uma tropa, centenas de soldados, está lá o filisteu afrontando o exército de Israel, soldados capacitados, fortes, valentes, e um menino dizendo que vai acabar com aquele tormento, que vai acabar com aquele gigante. Não dava para se acreditar. E aí o que Davi faz? Ele conta para Saul que ele estava no campo. Em uma ocasião ele matou um urso, em outra ocasião ele matou um leão. E aí então houve uma validação pelas experiências que ele teve. E aí Saul, por mais que ele visse o menino, ele acreditou e deu oportunidade para aquele menino fazer o que ele estava se propondo a fazer. E ele venceu o gigante.
Então, assim é a nossa vida hoje. Os gigantes são os problemas que vêm diante de nós, problemas de todas as naturezas. Mas à medida que a gente enfrenta um problema pequeno, a gente se fortalece e cria fé e coragem para enfrentar um problema cada vez maior. E normalmente, problemas sempre são maiores. Às vezes vão os pequenos e a gente tira de letra, mas a gente precisa se preparar para os problemas da vida. Porque se nós tivermos disposição para enfrentar as dificuldades da vida, a vida vai ser mais fácil. Mas se você só quiser moleza, a vida vai ser dura. Aqueles homens então seguem, e aí eles fazem um relatório. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Então, o primeiro ponto para nós crescermos é identificar onde nós estamos. E eles identificaram. O segundo ponto, então, irmãos, é acreditar em uma realidade. Então vamos lá. Versículo 25. Depois voltaram de espiar a terra, ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra, e contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviastes, verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. Quando Deus falou que a terra manava leite e mel, ele mentiu? Não. E eles constataram que era verdade. A terra era maravilhosa. Versículo 28. O povo, porém, que habita nesta terra é muito poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela beira do Jordão. 10 desses espias trouxe esse relatório. O relatório, embora fosse de um lado otimista, o outro lado tinha algumas informações que eram preocupantes. Mas o que esses homens falaram foi verdadeiro? Realmente habitava naquela terra um povo poderoso? As cidades eram fortes e muito grandes? E ali haviam aqueles povos todos? E essa informação foi verdadeira ou foi falsa? Verdadeira. Foi verdadeira. Mas foi uma informação animadora ou desanimadora? Desanimadora. Mas ela era real. Então, Josué e Caleb falou: opa, espera aí, falta o nosso relatório. Nós também precisamos falar. E o relatório de Josué e Caleb foi um pouco diferente. Olha o versículo 30. Então Caleb fez calar o povo, porque quando eles ouviram, imagina uma multidão. Gente, a terra é maravilhosa, manda leite e mel, está aqui o fruto, e o povo, aquele alvoroço, aquela comemoração, aquela euforia. E talvez o povo, mas tem um detalhe: o povo lá é poderoso, as cidades são muito fortes. E aí aquela euforia virou vaia, virou tumulto, virou preocupação. Josué então, Caleb então, no versículo 30 diz: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente, diga assim, animosamente, e possuamos-la herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Repita assim comigo: certamente prevaleceremos contra ela. O versículo 31, acompanha aí. Porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. O que aqueles 10 espias falaram? Não podemos subir contra esse povo, porque eles são mais fortes do que nós. Versículo 32. E infamaram a terra. Irmão, sabe o que significa infamar? Infamar significa desprezar, desvalorizar, desacreditar. O relatório daqueles 10 espias, embora fosse verdadeiro,
roubou a fé do povo, desacreditaram, perderam a fé em relação àquela terra que eles iam possuir. E o que acontece quando alguém perde a fé sobre alguma coisa? Como é que a pessoa age quando ela perde a fé? Quando ela deixa de acreditar? Quando ela desanima? Quando ela despreza? Olha só. Continuando aí, versículo 32. Infamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. Gente, eles diziam o seguinte: gente, essa terra que nós espiamos mata quem entra dentro dela. É a gente entrar e morrer. Esse era o relatório dos 10. Continuando. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Era verdade também. 33. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes de gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Preste bem atenção. Eles não eram espias? Eram espias. Eles se sentiram como gafanhoto diante daqueles homens. Eles eram muito grandes, eram gigantes. Só que a percepção que eles tinham é que os homens, quando os vissem, porque não viu, eles eram espiões, espião fica escondido. Quando os vissem, também achariam eles como gafanhoto. Assim, Provérbios diz: assim como o homem pensa, assim ele é. Se você acha que diante do seu problema você é um gafanhoto ou uma gafanhota, não tem gafanhota, né? É gafanhoto mesmo. Você será. Se você acha que o seu problema é muito maior que você se sente uma formiguinha, é assim que o seu cérebro vai receber informação de uma pessoa incapaz. Era isso que eles viram. Mas tinha alguém que pensava diferente. Continua lá no capítulo 14, versículo 1. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: ah, se morrêssemos na terra do Egito, ou ah, se morrêssemos neste deserto. Agora pense, irmãos, o trabalho que Deus teve para levar seu povo até ali, e pelo relatório que eles receberam, eles querem abrir mão de tudo que Deus fez. Se eles fossem morrer no Egito ou no deserto, para que Deus ia abrir o mar vermelho? Para que Deus ia matar toda uma nação? Para que Deus ia fazer tantos milagres? Não tem lógica isso. Mas é isso que acontece quando a gente perde a fé. Só nos resta a murmuração. Quando a gente desacredita de Deus, quando a gente acha que não tem mais jeito, a gente não lembra mais dos milagres de Deus, a gente não lembra mais das curas, a gente não lembra mais que Deus é poderoso, e a gente começa a murmurar, e a gente começa a amaldiçoar e desejar morrer, porque a gente desacreditou. É esse caminho que Deus tem para mim e para você? Não. Mas esse caminho é possível? É. Ele existe? É. Mas não é essa opção que Deus tem para mim e para você. Vamos continuar lendo. Qual foi no versículo 4? 3. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada? Para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemo-nos um capitão e voltemos para o Egito. Quando a pessoa perde a fé, ela quer voltar atrás para a escravidão. Ela quer voltar para o mundo, ela quer voltar para o pecado, porque ela não acredita mais. E como que nós vamos nos proteger, irmãos, de perder a fé e perder a esperança? Nós vamos falar sobre isso. Versículo 5. Então Moisés e Arão caíram sobre seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jofané, dos que espiaram a terra, rasgaram suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos
a espiar é terra muito boa. Diga, muito boa. Muito boa. Versículo 8: se o Senhor se agradar de nós, repita aí, se agradar de nós, Se agradar de nós, então nos porá nesta terra, repita, nos porá nessa terra, nos porá nesta terra, e nola dará terra que mana leite e mel. Versículo 9: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Enquanto 10 falaram assim: olha, nós somos gafanhoto, quer dizer, eles vão comer a gente numa dentada. Josué e Caleb falam o contrário: opa, comer a gente não, é nós que vamos comer ele com pão. Fazendo uma analogia, que eles destruiriam e se alimentariam dos despojos. Ele olha de uma visão contrária, mas ele tem uma razão, e ele coloca um se. Se o Senhor se agradar de nós. Esse era o segredo. Mas ele tinha uma visão diferente. Retirou-se deles o seu amparo. O que Josué e Caleb falou? Gente, Deus está com quem? Está com eles ou está com a gente? Está com a gente. Acabou o amparo deles. Se uma pessoa não tem Deus, que proteção que ela tem? Que ajuda que ela tem? Se ela não tiver Deus, retirou-se deles o amparo. E o Senhor é conosco. Não tem mais. Se Deus é com você, por que você está temendo? Se Deus é com você, por que você tem medo? Por que o medo para? Por que o medo nos paralisa? Se Deus é conosco, igreja. Nós temos duas realidades aqui. Nós temos a realidade física, ela é real. O povo era gigante, o povo era forte, as cidades eram fortalecidas, tudo isso é verdade. A visualização daqueles 10 homens era uma realidade física, natural. Mas Josué e Caleb, embora não ignorassem uma realidade física, eles tinham uma outra realidade, que era uma realidade espiritual, sob a perspectiva de uma promessa de Deus. Enquanto uns diziam: não, nós somos como gafanhoto e vamos ser comidos, ele dizia: não, se Deus falou que ia dar, eles são pão, nós é que vamos comer, eles como pão. Se Deus está conosco, retirou deles o auxílio. Se Deus está conosco, o que sobra para o inimigo? Nada. E aí eu pergunto para você uma coisa: qual das duas realidades você vai valorizar? É a realidade física? É a realidade do exame? É a realidade do desemprego? Ou é a realidade do que Deus tem prometido para nós?